as suas atividades normais aqui na FIEP. Muito bem. A gente teve aí, mostrando justamente que a FIEP, desde o início, deu apoio, né, ao mercado, aos negócios. Muitos segmentos foram amparados, orientados. Vimos que o protocolo e a testagem foi feita desde cedo, através da federação, enfim, do sistema todo. E aí, a nossa produção tentou levantar com você a questão do mercado internacional, das exportações. A gente viu que, com a pandemia, as exportações, esses desafios, eles cresceram, né? E o mercado se reinventou em muita coisa. Como é que, nesse primeiro momento, a federação, o sistema, começou a apoiar esses negócios? Na realidade, foi esse período de pandemia, né? Desde o início, foi muito diferente, né? Uma coisa bem única para todos nós, para todos os setores, e para nós não poderia ser diferente, uma vez que nós estamos diretamente ligados à atividade industrial, né? E alguns setores da atividade industrial sofreram mais que outros, mas a FIEP sempre esteve apoiando, sempre esteve presente. E na área internacional, curioso, né, é que nós, por exemplo, aqui no Centro Internacional de Negócios, nós somos o único emissor de certificação de origem do Estado, ou seja, a certificação de origem é o documento que atesta que a mercadoria tem origem nacional. E aqui, o que eu quero dizer com isso? Que aumentou muito a emissão de certificação de origem, principalmente para a cadeia do mel, né? Os exportadores de mel cresceram muito, as exportações de mel cresceram muito, sobretudo para os Estados Unidos e também o mercado europeu, através da Alemanha, né, e outros mercados. Então, assim, a federação sempre esteve junto ao empresário industrial e aqui, no nosso setor, ao empresário industrial exportador ou importador, uma vez que nós auxiliamos nessas duas vias, né? A prova também é que tivemos vários empresários industriais aqui que tiveram dificuldades com alguns produtos importados e outros precisaram também do nosso auxílio aqui na importação, para tratar diretamente com a pandemia, a importação de produtos para a área de saúde, principalmente. Muito bem. Quando nós falamos, gerente, no caso, dessa situação toda, foi uma janela também de oportunidade, né, para muitos segmentos de negócio, citou aí a cadeia do mel. Agora, eu gostaria de explicar para quem está nos acompanhando, às vezes tem alguém, nós estamos nas plataformas digitais ao vivo, e muita gente está acompanhando, e às vezes tem um produtor, um empresário, que quer ter acesso, né, a essa consultoria, a esse trabalho da federação e do Centro Internacional. E aí eu gostaria de saber como é que ele deve se posicionar, como é que ele pode ter acesso à informação direta sobre isso, quais são os canais de comunicação. Pode se dirigir, né, diretamente, pessoalmente, presencialmente, né, aqui ao Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias, que funciona no 9º andar aqui do prédio da FIEP, certo? Aqui na Avenida Industrial Gil Martins, número 1810. Ou pelo telefone 3218-3000, ele pode, temos todos os canais, as mídias sociais da federação, ele pode entrar lá e clicar no Centro Internacional de Negócios, e tem os nossos contatos. Então, assim, a facilidade de acesso aqui é grande, e nós estamos sempre de portas abertas para atender o empresário industrial, seja ele exportador ou importador. E assim, através dos canais digitais, por exemplo, como o senhor citou, é mais fácil ter esse canal rápido para se conseguir, por exemplo, o incentivo, orientação, enfim, tudo que pode ocorrer no sentido de fazer a internacionalização, por exemplo, do seu produto ou do seu negócio.
Agora, dentro desse contexto, eu queria saber o seguinte, foi citado o mel, mas assim, que produtos têm potencial? No caso, quando a gente fala de comércio exterior, falando onde é que a gente pode avançar no Piauí, no Brasil em si, gostaria de ouvir, com a sua experiência, onde é que o Brasil poderia avançar mais na exportação, o Piauí junto nesse contexto? O Piauí, ele segue, ele não é diferente do que a federação, eu digo Brasil, a unidade federativa brasileira exporta, que são commodities, né? Nós, no Piauí, também temos como os principais produtos da nossa pauta exportadora, são commodities. A soja está em primeiro lugar, depois vem ceras vegetais, aí entra cera de carnaúba e outros, né? Depois vem o mel em terceiro, brigando sempre ali com o milho, e tem aparecido recentemente também o algodão. Então, se nós formos estratificar essa nossa pauta exportadora, 93% dos nossos produtos, os quatro primeiros, né, estão concentrados, concentra aí os 93% da nossa pauta exportadora. E daí, produtos manufaturados e semi-manufaturados, também seguimos a tendência do Brasil, né, de termos uma participação em um percentual bem pequeno no que falamos de produto semi e manufaturados. E temos as potencialidades, fora essas citadas, nós temos o ferro, né? Nós temos, além do minério de ferro, que já foi comprovado na região de Paulistana, uma bacia ferrífera muito forte, as pedras preciosas de Pedro II, a fruticultura, que vem demonstrando também uma força muito forte na sua produção. Nós temos produzido pera, inclusive, né, em algumas regiões do estado, e vem mostrando também a sua força. Os nossos tabuleiros litorâneos, na região do litoral. Então, o Piauí tem uma diversidade muito grande ainda a ser explorada, para a gente poder diversificar essa nossa pauta exportadora. E esse é o objetivo da Federação de Indústria, através de seu Centro Internacional de Negócios, buscar não só aumentar o nosso volume de pauta, como também diversificar essa pauta exportadora, uma vez que eu disse que 93% da nossa exportação concentra-se em 4 produtos. Muito bem. Nós sabemos que quem quer começar a internacionalizar seu produto, sua marca, enfim, trabalhar com a exportação, quem tem experiência no seu caso, dentro do centro, sabe, são muitas dúvidas, muitas inseguranças, enfim. Entre essas incertezas tem, por exemplo, eu posso ter, possível exportador ter uma conta em dólar no exterior, qual a vantagem? Por exemplo, onde que o empresário deve começar para internacionalizar a sua operação? Eu vou começar pela segunda pergunta. Tá. Ela segue... primeiro de tudo, nós aconselhamos o empresário a buscar uma ajuda profissional. Um profissional que seja idôneo, não que ele não consiga fazer sozinho, ele pode até fazer sozinho, mas o caminho é bem mais longo e a gente sabe que tem os erros e os acertos. Então, eu aconselho sempre buscar um profissional que já tem conhecimento do mercado, ou pelo menos que tenha comprometimento com aquele processo de internacionalização, né, daquela empresa. Não só, eu poderia dizer, busque aqui ao sim, mas tem o Centro Internacional de Negócios e tem outros profissionais que atuam na área. Então, essa é a minha recomendação, é sempre buscar uma orientação de um profissional que tenha conhecimento na área, porque é um caminho, eu não vou dizer que seria difícil a exportação ou a importação, mas são caminhos, às vezes, um pouco longos, e a gente tem que passar por uma série de etapas, né, principalmente a adequação da empresa, a adequação do produto, a busca pelo mercado-alvo, e aí passa por um trabalho de inteligência comercial,
Então, assim, seria a minha orientação. E a segunda pergunta, a primeira, no caso, se o empresário exportador pode ter uma conta em dólar, sim, ele pode ter uma conta no exterior, com reserva em dólar, e isso é muito importante. A vantagem disso, Virginia, é que ele pode, em compras futuras ou em negociações futuras, porque a gente fala do empresário exportador, mas às vezes ele precisa importar uma máquina, ele precisa importar uma peça, e aí para não ficar dependendo dessa variação cambial, né, e agora a gente prova isso, que o real diante ao dólar teve uma desvalorização de aproximadamente 40%, né? Então, para evitar essa dependência do câmbio, ele pode manter a conta dele com a sua reserva em dólar no exterior e quando precisar fazer qualquer negociação, já é feita em dólar mesmo, não precisa converter e fazer câmbio, ele compra e paga em dólar, já está lá a moeda segura. Então, essa é uma das vantagens que seja a principal nesse quesito. Você falou que tem várias etapas, mas junto com isso, dentro desse pacote tem a burocracia. Gostaria de saber que tem esse desafio, mas perguntar a você, gostaria de saber se o brasileiro, você hoje já pode dizer que ele tem uma cultura exportadora ou não? Infelizmente, quando a gente fala de cultura exportadora, o brasileiro não tem isso, não carrega isso aí, não é culpa de um ou de outro empresário, né? Isso, nós carregamos isso, é um problema histórico, uma vez que nós fomos uma colônia de exploração e não de ocupação. Então, sabemos que ao longo da nossa história nós fomos explorados o tempo inteiro e não está na nossa cultura negociar o que é nosso, negociar os nossos produtos. Eu falo do Brasil de uma maneira geral. Então, nós não carregamos essa cultura. Principalmente o exportador. Existe um trabalho muito grande de conscientização, né, de sensibilização nele, para ele entender a importância de se internacionalizar. Né? Porque quando o empresário coloca o seu negócio hoje, ele tem que pensar que ele está no mercado global. E mesmo ele não querendo exportar ou importar, essas empresas internacionalizadas, vamos dizer assim, estão do lado dele. É uma empresa chinesa que abriu a porta ao lado, é um empresário local que está importando produtos da China ou dos Estados Unidos. Então, assim, a internacionalização hoje, ela está, quer queira, quer não, em todo lugar. Então, o empresário, quando pensa no seu negócio, ele já deve pensar com essa visão global. E nós temos realmente uma certa dificuldade nesse processo de conscientização, de sensibilização do nosso empresariado para exportar. Normalmente, Virginia, e aí eu complemento, a exportação, principalmente, a gente chama de espasmódica ou esporádica, ela acontece, na maioria das vezes, quando o dólar está favorável, como é o momento. Então, o dólar deu uma valorizada e aí os empresários, alguns nos procuram para dizer, agora eu quero exportar porque o dólar está favorável. E nós sabemos que não é assim, porque, como eu falei, existem etapas, todo um processo de preparação e nós não devemos tratar da internacionalização como sendo uma coisa pontual. Ela faz parte de um processo estratégico da empresa. Não é porque o dólar está bom que eu vou exportar, e não é porque o dólar está bom que eu digo para exportar, o dólar alto, e não é porque o dólar esteja baixo que eu vou importar ou abandonar o mercado que eu conquistei quando o dólar estava favorável a mim e eu conquistei na minha exportação. Devemos sempre levar em consideração isso, que não deve ser uma coisa momentânea, uma coisa de variação cambial, exportar ou importar. Deve ser uma questão estratégica da empresa e sempre tratada com muita seriedade.
Muito bem. Daí a diferença de procurar, no caso, a gerência, o centro, né? Para ter toda essa consultoria que foi colocado aqui, que a federação está para fazer esse trabalho e que isso tem feito a diferença, né, no mercado, tem feito a diferença no Piauí. Não é impossível, né? Não é, apesar dos desafios, não é uma impossibilidade. Acho que o momento da pandemia abriu portas também para muitos negócios. A gente sabe que toda crise tem as oportunidades. E aí eu queria deixar a sua mensagem final, como alguém que está à frente desse processo, sabendo dos desafios que existem e das janelas também, né? Sim, Virginia. E principalmente nessa pandemia foi mostrado isso, né, que os desafios e as